Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14, e indo até o versículo 28. Lucas, capítulo 11, 14 a 28. Assim nos diz a palavra de Deus. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os espojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E Deus nos abençoe com esta leitura da sua palavra. Jesus estava enfrentando oposição, como na maioria das vezes o enfrentou, daqueles que ouviam a sua pregação, que ouviam o seu anúncio do reino que estava chegado, que tinha chegado. E nesta feita, como diz aqui Lucas, ele havia expelido um demônio que era mudo. E depois que ele expeliu esse demônio mudo, começou a falar. E as multidões se admiraram. E logo veio a oposição. Alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maior de todos os demônios. Agora outros já pediam um sinal do céu. E Jesus, sabendo o que passava na mente de cada um, como diz Lucas, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. E usou um argumento irrefutável. Ele diz: se Satanás também estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. Ora, se eu expulso os demônios por Belzebu, que é o principal dos demônios, Satanás está dividido. Está lutando contra si mesmo, seu reino está dividido. E os vossos filhos? Por quem expulsam então? Eles é que vão responder para vocês quem está certo. Agora, se eu expulso pelo dedo de Deus, então isso é prova de que o reino de Deus é chegado entre vós. E aí ele passou a falar sobre aquela situação em que alguém fica limpo, né? O imundo, o espírito imundo sai de um homem, que foi o caso. Mas se aquela casa, que a vida dessa pessoa fica limpa, mas não é
preenchida com alguma coisa que substitui, se o mal não é substituído pelo bem, então o demônio acha de novo uma casa limpa e volta e chama mais 7 demônios, e aquela situação fica pior ainda. Ele estava ensinando como Jesus fazia, com sabedoria e com autoridade divina. E foi nesse episódio que surgiu no meio da multidão uma mulher, exclamando: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Que situação esquisita, né? Inesperada. Ninguém esperava por aquela manifestação, não se sabe de onde surgiu essa mulher, não é mencionado o seu nome. Mas ela fez uma coisa que era comum entre os judeus. No ambiente do Oriente Próximo, era comum alguém elogiar outra pessoa, elogiando seus progenitores. Então era um modo indireto de elogiar alguém. E esta mulher, ao que tudo indica, estava fazendo isto com a melhor das intenções. Na verdade, ela estava falando da mãe de Jesus Cristo, que era bem-aventurada, porque ela concebeu Jesus Cristo, ela deu à luz a Jesus Cristo, ela amamentou a Jesus Cristo, mas o seu alvo direto era Jesus Cristo mesmo. E nos parece à primeira vista que era alguma coisa muito louvável, inesperada, mas oportuna, muito louvável, porque Jesus havia acabado de curar um mudo que estava endemoniado. Porque Jesus havia dado uma resposta que aqueles judeus, os seus críticos, não conseguiram contestar, porque era irrefutável. Jesus colocou-os contra o seu próprio argumento. Então era de se louvar esta atitude. Mas a resposta de Jesus Cristo não foi aquela que se esperava, o que pelo menos essa mulher talvez esperasse. Na última vez que eu usei a palavra aqui deste púlpito, os irmãos talvez estejam lembrados, os que estiveram aqui, eu falei que não era muito fácil estar na frente de Jesus Cristo, porque nem sempre as respostas que ele dava às perguntas eram aquelas que eram esperadas. Isto por quê? Porque Jesus Cristo não se dava a esta prática que hoje em dia se quer impor na nossa sociedade, no nosso mundo, que se chama do politicamente correto. Não que nós sejamos contra os bons modos, a etiqueta, a educação, mas este politicamente correto, muitas vezes, na verdade, se torna o politicamente incorreto. Vai contra os próprios princípios ou contra a própria verdade. E Jesus Cristo não se deixava levar pelo politicamente correto. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com a verdade. Aliás, verdade é o seu nome, ele é o caminho, a verdade e a vida. Como ele poderia ouvir alguma coisa que pudesse estar sujeita a uma correção, a uma observação, a um conserto? E era exatamente isso que estava acontecendo. Mas o elogio não era para ele, mas ele mudou o foco, e a resposta foi esta. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Primeiro, ele tirou o foco da mãe de Jesus, de Maria, se é que esse era o objetivo da mulher, de fato elogiar Maria. Mas tirou o foco de si mesmo, da sua própria pessoa. Porque se ela estava elogiando Jesus, Jesus volta-se para a palavra. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, e aguardam. Qual era o significado desta resposta? Primeiramente, Jesus não quis dizer que Maria não foi bem-aventurada, porque, sem dúvida alguma, ela foi alvo de uma grande bem-aventurança. Nesse sentido, aquela mulher estava certa. Ela foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador do mundo, o Messias, o Redentor. Ela foi o veículo que Deus usou para tornar-se homem.
Jesus Cristo, Filho de Deus, tornou-se homem, como nós, um de nós. Sem dúvida alguma, um dos maiores milagres que já ocorreu, o fato de Deus tornar-se homem. Mas o próprio Deus disse que ela era bem-aventurada. Quando ela achou-se grávida, o anjo Gabriel, enviado por Deus, chegou a ela e disse, aqui no capítulo 1, versículo 28, nós lemos capítulo 1, a partir do versículo 26 em diante: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. A palavra do anjo, a mensagem de Deus. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar do que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Não era coisa pequena que estava acontecendo com Maria. Ela seria a mãe do Filho de Deus. Mas houve também uma outra pessoa, Isabel, a sua prima, né, que também a chamou de bendita. Isabel a chamou bendita entre as mulheres e bem-aventurada a que creu, como nós lemos também a partir do versículo 42, nesse capítulo 1 de Isaías. Ela estava cheia do Espírito Santo. Isabel estava cheia do Espírito Santo quando ela disse isso. E, portanto, foi o próprio Espírito Santo que a levou a dizer esta bem-aventurança. Maria, você é bendita entre as mulheres. O fruto do seu ventre é bendito. Mas a própria Maria reconheceu isso também. No seu louvor, no seu cântico, né? Aquilo que é bastante conhecido como o Cântico de Maria, no capítulo 1, a partir do versículo 46, nós lemos o seguinte: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. A mesma palavra que a mulher usou. As gerações vão me considerar bem-aventurada. Por quê? Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou no seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Sem dúvida alguma, um cântico inspirado. Maria fez um retrocesso da história do povo, das promessas de Deus, do pacto feito com Abraão, daquilo que Deus disse que ia fazer nesse processo de redenção. E ela se considerou bem-aventurada, não por causa do mérito seu, mas porque de fato Deus a estava usando para isto que ela também aguardava. Certamente, ela aguardava como todas as outras mulheres que conheciam estas promessas de Deus, talvez aguardassem, talvez pensassem, sonhassem, como nós dizemos, com este fato, com este acontecimento de ser a escolhida para trazer ao mundo o próprio Messias. E isto vem lá de trás, lá do
do início da criação. Quando Eva concebeu e deu à luz o seu primeiro filho, Caim, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Deus tinha prometido que da semente da mulher haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa mulher era Eva. E quando ela teve o seu primeiro filho, ela já disse: eu alcancei um varão. É interessante que na língua em que foi escrito o livro de Gênesis, o hebraico, esse versículo, essa afirmação pode ser lida de outra forma. Pode ser lido: alcancei um varão, Jeová. Sim, é a palavra Jeová que está lá. Os intérpretes, os tradutores, entendem que dentro daquele contexto, dificilmente Eva teria já conhecimento desses fatos e já poderia, a não ser de uma maneira profética, dizer que ela já estava tendo o próprio Jeová, o Senhor, estava dando a luz ao Senhor. Se ela estava pensando assim, ela errou feio, né? Porque era Caim. Então é mais uma razão pela qual muitos acham que não é esta a melhor tradução. Mas, pelo menos, ela já estava ciente de que ali começou o processo de reprodução humana que haveria de trazer muitos séculos depois, milênios até, né, o Messias. E Maria foi esta bem-aventurada, foi a privilegiada. Mas por que Jesus Cristo, então, até certo ponto, repreendeu essa mulher? Sim, esse antes que Jesus disse aqui, esse texto do Lucas 11, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Quase todas as traduções dizem antes no sentido, por outro lado, no sentido de acrescentar, não, é verdade, mas tem mais alguma coisa. Mas ele pode ser traduzido pelo contrário. Talvez não seja mesmo a melhor tradução, mas essa palavra, a língua grega, também tem esse sentido. Pelo contrário, ele mudou totalmente o foco daquela observação. Por quê? Porque os valores para com Deus não são os humanos, são os espirituais. E Jesus Cristo tirou o foco até da sua própria pessoa, porque não era a sua pessoa em si, não eram os seus argumentos que estavam produzindo o efeito da conversão à própria fé. Se fosse assim, todo mundo que ouvia Jesus Cristo teria convertido. Não eram nem os seus próprios milagres também. Se fosse assim, todos que viam ou tivessem visto milagres de Jesus Cristo teriam se convertido. Pelo contrário, havia mais objeção, mais oposição quando ele fazia milagres, quando ele anunciava a palavra de Deus com toda clareza. Por quê? Porque não era a sua palavra em si. Embora ele fosse verdadeiro, mas ele era o enviado de Deus. Ele já tinha começado o seu processo de humilhação, no sentido de que ele estava totalmente dependendo da palavra de Deus, da boca de Deus, e ele dizia isso constantemente. Vocês precisam crer na minha palavra, porque ela não é minha, ela é do meu Pai, é daquele que me enviou, é ele que tem autoridade. Então Jesus Cristo colocou o foco totalmente na palavra de Deus. E quantas vezes ele confrontou os judeus exatamente por causa disso? Porque eles não criam na palavra de Deus. Mesmo ouvindo as palavras de Jesus Cristo, mesmo ouvindo os fortes argumentos de Jesus Cristo, mesmo sabendo que ele não podia ser derrotado em qualquer argumentação. Quando eles mandavam pessoas para falar com ele, nunca homem algum falou como ele. Procuravam diminuir o poder dos seus milagres, mas eles mesmos ficavam sem resposta. Mas não criam, por causa da incredulidade do seu coração, da dureza dos seus corações. Mais de uma vez, não só Jesus Cristo disse isso, mas também depois os apóstolos disseram também.
que aquilo estava acontecendo porque já tinha sido predito. Deus já tinha dito a Isaías, lá no passado, de que o seu ministério seria esse, de que ele iria pregar, mas que ninguém ouviria sua mensagem, porque Deus iria dar olhos que não viam, ouvidos que não ouviam. Deus ia fazer com que os seus corações ficassem endurecidos, eles ficassem cegos, ficassem surdos para a mensagem da palavra de Deus. Por quê? Porque isso também é de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas não significa que todos que ouvem a palavra de Deus creem. Porque a palavra de Deus é o meio que leva a fé. Ela é a espada do Espírito. A pregação vem pela palavra. E a fé vem pela palavra e pelo ouvir da palavra, diz Paulo em Romanos 10. Mas não basta ouvir. Só Deus transforma o coração. Só Deus dá a fé. Só Deus muda a convicção. Só Deus quebra essas barreiras que aqueles judeus tiveram. Paulo diz que quando eles leem a Escritura, lá em Coríntios, eles falam, eles têm um véu posto, eles não conseguem ver. Mesmo lendo as Escrituras, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Vocês deveriam crer. Mas esse conhecimento também vem de Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós não temos a garantia de que todos vão crer, que todos vão aceitar, não. Porque ele é o meio deixado por Deus para a convicção, mas não significa que a mera palavra produz a fé. Isto é obra de Deus, diretamente de Deus. E é por isso que Jesus respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não basta ouvir. Tem muitos que ouvem, estão ouvindo, muitas vezes, em muitos lugares, constantemente a mensagem, mas não guardam. Guardar aqui é dar atenção, é crer nela, é obedecer, é acreditar nisso. E essa é a diferença. Então veja, Jesus não estava pensando em louvores, não estava pensando agora em Maria, sua mãe, não estava pensando nem nele mesmo, porque ele acabava de ser objetado, acabava de ser perseguido por aqueles para quem ele veio pregar. Os bem-aventurados são aqueles que ouvem e creem. É isso que tem valor. São esses que são os abençoados de Deus. Há uma outra circunstância em que Jesus também defrontou-se com uma situação meio parecida a isto, né? Houve uma ocasião, há 2 lugares onde nós lemos sobre isso, em Mateus e em Lucas. Estou olhando aqui qual dos 2 eu vou ler. Talvez leia os 2. Mateus diz o seguinte no capítulo 12, versículos 46 a 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mais uma daquelas, né? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. De novo, Jesus mudou totalmente o foco, né? Era mesmo a sua mãe, eram seus irmãos também. Eles viviam preocupados, mais a mãe certamente do que os irmãos, porque os irmãos só creram depois, né? A Bíblia diz que eles eram incrédulos. Os irmãos de Jesus Cristo eram incrédulos. Eram. E eles estavam muitas vezes preocupados com a saúde de Jesus Cristo. Teve uma época que eles foram buscar Jesus Cristo para prendê-lo, porque ele achava que ele tinha perdido o juízo. Vejam,
Até dentro de casa, Jesus Cristo enfrentava dificuldades, oposição, porque estava cumprindo o trabalho que Deus lhe deu. Então, à primeira vista, parece que Jesus Cristo é um pouco mal educado, foi politicamente incorreto, porque se a sua mãe, se os seus irmãos chegam para procurá-lo, para saber como é que ele estava, quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem é minha irmã? Apontou para Jesus, esses são os meus irmãos. Por quê? Porque realmente para Jesus Cristo não são as relações físicas, humanas, que têm valor. Mesmo que elas sejam úteis, usadas por Deus, e foi, sem dúvida alguma. Jesus Cristo foi sempre obediente à sua mãe. A Bíblia diz que ele era ali sujeito quando era criança, que era obediente. Mas naquele momento não estava em jogo o relacionamento mãe-filha. Estava em jogo a experiência espiritual, a relação espiritual entre irmãos. Então Maria, melhor do que mãe, era a sua relação de irmã de Jesus. Assim como seus irmãos também, irmãos de Jesus. E este é o ponto que Jesus Cristo destacou aqui. Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e praticam. Os seus irmãos biológicos, os seus irmãos na carne, como nós costumamos dizer, não praticavam, não ouviam nem sequer. Irmão é aquele que pratica. O relacionamento espiritual é muito superior a qualquer parentesco, qualquer relação física ou consanguínea. O texto de Mateus diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Há pessoas que estão muito preocupadas com como vai ser o nosso relacionamento no céu. Será que eu vou ver ali minha mãe, meu pai, meu irmão, vou reconhecê-lo? É compreensível isso, né, irmão? É melhor que você não diga isso a Jesus Cristo. Nós estamos preocupados com quem? Com os nossos parentes consanguíneos físicos? E quão preocupados nós estamos em servir a Deus, em buscar aqueles que são os irmãos de Cristo que Deus quer alcançar? Não estou dizendo que nós não vamos reconhecer, nós sabemos, nós temos todas as informações, que não vamos vê-los, que não vamos nos alegrar com isto. Não estou dizendo isso. Mas onde está realmente nossa preocupação? Se vamos ou não encontrar alguém, o nosso ente querido no céu, ou se não vamos encontrá-lo, e se por acaso vem a dúvida de que ele não se salvou, é melhor que nós jamais, mesmo nas nossas orações, levemos a Deus essas nossas preocupações, porque há relacionamentos muito melhores, muito mais importantes, né? Que são aqueles dos que obedecem, ouvem e obedecem à palavra de Deus, aqueles que de fato creem, né, na palavra de Deus, que não duvidam. Assim, nós todos temos dúvida. Não significa que nós somos perfeitos, é por isso que nós precisamos nos confrontar uns aos outros, conosco mesmo, com as nossas próprias fraquezas, com as nossas limitações. Os discípulos não eram perfeitos. Aliás, se existe alguém que não era exemplo de fé, eram os discípulos. Isso pode surpreender alguém, porque muitas vezes nós os temos como os heróis da fé. Eles fracassaram muitas vezes. Na própria ressurreição de Jesus Cristo, eles fracassaram. Eles não acreditavam na ressurreição. Foi preciso insistir com eles de que Jesus Cristo estava de fato ressuscitado, porque os seus corações estavam obscurecidos, os próprios discípulos. Depois Tomé fez aquilo
trabalha aquele papelão, como nós costumamos dizer, porque quando Jesus Cristo apareceu aos 12 que estavam ali reunidos, né? Tomé não estava, e eles falaram: nós vimos o Senhor, ele está ressuscitado. De fato, ele veio, ele está aqui, falou conosco, ele entrou sem porta, ele está ressuscitado. Tomé: não, eu não acredito. Se eu não vir o sinal dos cravos, se eu não meter o meu dedo ali para ver, eu não acredito. E foi preciso Jesus Cristo outra vez apareceu e passou-lhe esse sabão, como nós costumamos dizer, né? Tomé, põe aqui o seu dedo. Veja aqui os sinais nas minhas mãos. E seja crente, não incrédulo. Mais bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram e creram. Se nós precisamos de ver para crer, nossa fé realmente não está firmada na palavra de Deus, está firmada na nossa vista. E a Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam, mas não se veem. E quando nós duvidamos da palavra de Deus, nós estamos fracassando como os discípulos. Porque nós precisamos de evidências, né? Para poder crer. Isto é fé. Isto é incredulidade, isto é dúvida. E tantas vezes a nossa própria vida cristã nos está dizendo que nós não somos salvos, mas que ainda somos incrédulos. Há um sentido em que o crente precisa se converter. Jesus disse a Pedro: quando você se converter, confirma. Apacenta as ovelhas e confirma minhas ovelhas. Você precisa se converter. É outro tipo de conversão. É essa conversão que descansa, que confia na palavra de Deus. Nesta palavra que Jesus Cristo falou para essas mulheres. Né? Bem-aventurado é aquele que crê, aquele que ouve a palavra e crê nela e confia nela, não precisa de outras evidências. Por quê? Porque o relacionamento espiritual é muito melhor. Mas nós estamos falando em ser irmão. Jesus disse isso: meus irmãos. Ele disse isso mais de uma vez. Na sua ressurreição, quando ele apareceu para as mulheres, João destaca em particular Maria Madalena, mas outros evangelistas também colocam outras mulheres, porque elas ficaram ali ao lado do túmulo, né? E no começo Jesus fez até um teste, né, com Maria Madalena, porque ele apareceu, ela não o reconheceu, e ela pensou que era o zelador do túmulo, e disse: o jardineiro, se o senhor levou, mostra onde é que está, nós queremos vê-lo. Não estava acreditando na ressurreição. O túmulo estava vazio, mas não sabia o que aconteceu com ele. Então Jesus disse: Maria. Agora sim, com essa voz eu conheço, né? E o que disse para ela? Vai e dize aos meus irmãos. Conta isso para os meus irmãos. Sim. Depois de ressuscitado, Jesus Cristo estava chamando aqueles discípulos incrédulos, pusilânimes, aqueles discípulos que duvidaram dele mesmo, que o abandonaram. Vai dizer para eles que eu estou ressuscitado. Meus irmãos. Alguns acham que Jesus Cristo, quando disse isso, meus irmãos, estava falando dos seus irmãos biológicos. Eles não estavam nem ligando. Só depois, então. Jesus Cristo estava preocupado com seus discípulos. Aqueles que creram nele, por quem ele morreu. E em Hebreus também nós vemos Jesus Cristo sendo chamado, ou chamando-nos de irmãos. Vamos ler no capítulo 2 de Hebreus. Ali é uma citação do Salmo 22, que diz o seguinte: porque convinha, versículo 10, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Os irmãos já perceberam isso? Jesus Cristo está dizendo que ele se une aos seus irmãos, que somos nós, cantando louvores a Deus, o Pai. Foi o que ele disse para Maria Madalena: vai para os meus irmãos, né, para o meu Deus
o meu pai, diga o que aconteceu com o que me fez o meu pai, o vosso pai, o meu Deus, o vosso Deus. Deus se identifica conosco. E esta é uma das coisas mais gloriosas que as Escrituras nos apresentam. E o autor dos Hebreus desenvolve bastante esse argumento de que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, esse é o tema principal da epístola, é o nosso sumo sacerdote, exatamente porque ele é um de nós. O sacerdote precisava ser humano para poder representar o homem, ele precisava oferecer sacrifícios que eram, na verdade, típicos do sacrifício de Cristo. Cristo ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, mas ele era homem. E por isso pode compadecer-se de nós. Ele sabe que nós somos, ele sabe pelas coisas que nós passamos. No capítulo 4, versículo 15, nós lemos: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Essa é a única diferença, é que ele não era pecador. Mas ele assumiu o nosso pecado, ele se fez pecador, ele se fez pecado. Ele passou pelos nossos sofrimentos. E por isso ele pode compadecer-se de nós. Então nós temos um sumo sacerdote que é homem, é Deus homem, mas que compreende as nossas fraquezas, estando sempre para interceder por nós. Era disso que Jesus Cristo estava falando. Dessas coisas que ele veio anunciar. É isso que tem valor. E não aqueles elogios efêmeros, humanos, talvez apenas politicamente corretos, que ele estava recebendo. Ele estava dando ênfase à palavra de Deus. É isto que vale. E nós temos a palavra de Deus. E nós temos o Espírito Santo que nos deu a fé. Portanto, muito mais importante do que ser pai de Jesus Cristo, embora ele não tenha tido um pai biológico, ou mãe de Jesus Cristo, no sentido biológico, ou irmão ou irmã de Jesus Cristo, é ser irmão espiritual, é ser filho de Deus, é ser homem regenerado, é ser mulher regenerada. É disso que a palavra de Deus nos fala. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. A ceia fala sobre isso. Aqui está a representação daquilo que Jesus Cristo é, daquilo que ele fez e da providência que ele deixou para conosco. Embora ele tenha exigido fé, e a fé é necessária, ele não deixou também de dar evidências, e até mesmo de deixar símbolos memoriais. Os sacramentos são um meio de graça. Então a ceia, assim como o batismo, é um meio de graça. E se nós atentarmos para esse fato, irmãos, é aquele que mais se aproxima daquilo que nos toca tanto, ou que nos prende tanto, que é esta questão do senso. Nós temos aqui o senso físico, do toque, daquilo que Jesus Cristo chamou de seu corpo, do seu sangue, e também do próprio paladar. É aquilo que está mais próximo de uma realidade física que apresenta uma realidade espiritual muito mais importante. Mas Jesus, na sua graça, nos deixou isto, inclusive, alguma coisa que toca os nossos próprios sentidos, instituído por Ele, abençoado por Ele, ordenado por Ele, que é uma anunciação da sua vinda. A Escritura diz que cada vez que nós participamos do cálice e do pão, nós estamos anunciando a sua morte até que Ele venha. É uma proclamação da morte de Cristo, mas é uma proclamação também da nossa fé, é um testemunho da nossa fé, é uma declaração de fé quando nós fazemos, discernindo o corpo, como diz Paulo aos Coríntios. Este é o privilégio que nós temos. É disso que Jesus falava. Nós ouvimos a palavra de Deus. Eu quero crer, espero que todos os que estão aqui esta noite ouviram a palavra de Deus. Sim, isso ouviram. Mas receberam o dom da fé, de crer nela. Nem todos recebem. Quantas vezes nós já agradecemos a Deus por isto,
porque Ele nos deu a graça de acreditar na palavra de Deus. E Ele nos deixou meios para nos edificar na fé, para nós continuarmos essa caminhada, que são os meios de graça, né? Os sacramentos e os outros meios de graça, a pregação, a ouvir a mensagem, né? O valor que devemos dar às Escrituras. Esse é outro ponto que nós muitas vezes não... Isso é tão corriqueiro, nós podemos ter uma Bíblia, inclusive barata, a qualquer momento. Há lugares onde eles não têm Bíblia, não podem ter Bíblia, onde morrem se for procurar uma Bíblia. Hoje, não estamos falando do passado, das perseguições, hoje em muitos países é proibido ter uma Bíblia. É proibido ler, ler-se escondido, e porções da Bíblia apenas, né? Que são muitas vezes contrabandeadas, né? Para que se possam ter acesso. E nós temos isso tudo. E nem sempre estamos dando o devido valor àquilo que Deus nos deu. Ele nos deu a fé, Ele nos deu a sua palavra, nos deu acesso a ela, Ele deu expositores da palavra, Ele nos deu o seu Espírito que ilumina a palavra, mesmo que nós não tenhamos pessoas capazes de nos instruir nela de uma maneira mais acadêmica. Não importa, o Espírito Santo é o melhor dos instrutores. Há aqueles que se convertem apenas lendo a Bíblia e são capazes de argumentar com teólogos a respeito das verdades eternas. Portanto, irmãos, valorizemos aquilo a que Jesus dá valor, que é ouvir a palavra de Deus, que é crer na palavra de Deus e é praticar a palavra de Deus. Muitas vezes nós damos valores para outras coisas. Jesus teve que enfrentar isso com seus próprios enviados, aqueles 70 que ele mandou, né, pregando, e deu-lhes o poder de expulsar demônios, de fazer maravilhas. Quando eles voltaram, vejam o que eles disseram. Então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu poder. Está cheio de gente aí se gloriando porque pode fazer milagre, porque pode expulsar demônio. Expulsa mesmo, não sei. Pode ser que expulsa pelo principal dos demônios, por Beelzebul, né? Uma nova experiência que esses homens tiveram. Regressaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus disse: Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vocês estão dando valor àquilo que não tem valor. Isso aí vocês fazem, se for por Deus, é Deus que está fazendo. Agora, qual é o motivo da sua alegria? O fato de você ser salvo, do seu nome estar arrolado nos céus. Então a palavra de Deus é realmente aquilo que deve ter a nossa principal atenção. No Salmo 119, concluindo, nós lemos o seguinte: Bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Bem-aventurados, é o mesmo termo. Agora é a palavra de Deus dizendo isso. Não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. É isto que vale, de acordo com Jesus Cristo. É a palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos, que nós ouvimos a sua pregação, a sua exposição. É o Espírito que está conosco para nos iluminar, para nos tocar, para nos convencer de pecado, para mudar a nossa vida, para nos tornar irrepreensíveis. É disso que Jesus Cristo está falando quando ele diz: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam.
Que Deus nos abençoe com todos esses privilégios, que nós tenhamos a graça de praticar as Escrituras, porque é assim que nós estaremos correspondendo às expectativas de Cristo, às expectativas de Deus. E mais do que isso, nós estaremos correspondendo àquilo que nós mesmos precisamos valorizar. Que Deus nos abençoe.